Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco aí já iniciando a semana pesada, né, cara? A gente querendo a demissão do técnico Zé Ricardo, muito pressionado, o Vasco não jogando absolutamente nada, apenas 2 pontos de 6 pontos disputados na Série B, o Vasco conseguiu conquistar. Vamos falar muito desse momento atual do Vasco, também vamos falar aqui da situação de jogadores que estão emprestados pelo Vasco a outros clubes, se eles irão retornar ao nosso clube, e também a situação de um atacante, cara, será que ele vai fechar com o Vasco? Ele já conseguiu rescisão de contrato e pode assinar de graça com o nosso clube. Mas antes, já explode o vídeo de like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Fique até o final porque o vídeo está imperdível para você ficar sempre por dentro das notícias do Vascão. Bom, pessoal, na 9ª colocação e na Série B com apenas 2 pontos, o Vasco vem jogando muito mal, né, cara? Empatou mais um jogo aí na Série B, né? Jogou contra o CRB fora de casa, mas não jogou nada, né, cara? A gente sabe que o técnico Zé Ricardo não é capaz de fazer esse time do Vasco jogar mais. A gente não consegue mais ver uma saída para ele dentro do nosso clube, até porque os jogadores são limitados e o treinador é muito mais limitado. Fica bem complicado pro Vasco conseguir jogar bola, cara. Porque não tem um treinador que consegue treinar a equipe, parece ser meio óbvio, mas é a verdade, cara. O Zé Ricardo teve 20 dias, mais com a pré-temporada aí, para esse time se entrosar melhor, para conhecer melhor os jogadores e fazer esses caras jogarem mais. O Vasco não jogou, aí vem com a desculpa, mas os reforços só chegaram depois do treinamento. Mas a base, 99% do time do Vasco já estava na mão do técnico Zé Ricardo e ele não fez nada. O Vasco empatou com o Vila Nova em São Januário e empatou com o CRB fora de casa. Uma vergonha, né, cara? O resultado em São Januário foi desastroso, foi horroroso. O torcedor lotou, entupiu São Januário e não conseguiu a vitória. Agora contra o CRB, a torcida do Vasco foi lá apoiar o time, torcedor lá do Alagoas. O Vasco não correspondeu novamente jogando no Nordeste. Deu mais um vexame, na minha opinião. Deu mais um vexame porque o Vasco era para ter conseguido vencer esses 2 jogos e está na liderança da competição. Porque tem mais time que o Vila Nova e também o CRB. Nosso problema hoje, infelizmente, é o técnico Zé Ricardo, que na minha opinião tem que ser demitido o mais rápido possível, porque ainda dá tempo. Se o Vasco continuar insistindo no erro, vai ser tarde demais e vai fazer igual o ano passado. Vai chegar nas últimas rodadas no desespero, sem ter entrado no G4, lutando para não cair para a Série C, porque foi essa a realidade do Vasco ano passado, e tentando um milagre aí, demitindo, contratando treinador a toda hora. A gente viu aí Marcelo Cabo, Lisca, Fernando Diniz, nenhum dos 3 foram capazes de fazer algo de relevante, exceto o Fernando Diniz, que evitou o rebaixamento do Vasco para a Série C. Esse ano tá complicado. O Zé Ricardo não consegue fazer esse time jogar. Já passou da hora de ter demitido ele. O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil para Juazeirense, meu amigo. Isso já é mais que um motivo para ser demitido. Não ganhou nenhum clássico, fez um campeonato carioca ridículo. E o Jorge Salgado vem falar, tá dentro do planejado, tá tudo dentro do planejado. Tá bom, tá bom. Cair para a Série C vai estar dentro do planejado. Aí eu quero ver, mano, quando for cobrar esse cidadão, aí o cara tá fazendo com o Vasco, mano. O cara tá destruindo, depenando o Vasco, ele não tá nem aí pro futebol do Vasco. Ele não tá nem aí, ele largou o futebol do Vasco na mão do Caso Brasil e do Zé Ricardo. É isso que a gente está vendo. O Jorge Salgado é o pior presidente da história do Vasco. E é culpa dele que o Zé Ricardo está no comando hoje do nosso clube, né? Situação caótica mais uma vez dentro do Vasco, porque não temos comando, não temos um presidente, homem capaz de fazer o futebol do Vasco funcionar, né, cara? Lamentável o que a gente está vendo. E ele fica só esperando, de braço cruzado, chegar a SAF e resolver os problemas do Vasco. Até o momento a gente nem sabe quando vai ter a votação para a SAF, ainda sequer o sócio votou para alteração no estatuto que permite a chegada da SAF no Vasco. Como eu venho falando aqui nos vídeos, pra mim isso aí, meu amigo, ó, lá pra setembro, outubro, se brincar lá o ano que vem ainda que vai rolar a SAF no Vasco. Até lá a gente já permaneceu na 2ª divisão. Esse Jorge Salgado aí no poder e o Zé Ricardo comandando a equipe, né? Lamentável, velho. É muito triste a gente todo ano vir trazer esse tipo de notícia aqui pro torcedor. Todo ano essa mesma porcaria, treinador fraco, é time fraco, é o Jorge Salgado querendo arrebentar o Vasco mais ainda e fica difícil, né, cara? Fica complicado. É muito ridículo esse presidente Jorge Salgado, o cara tá depenando o Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha desse momento atual do Vasco. Quem pra você é o grande culpado? Jorge Salgado, Caso Brasil ou Zé Ricardo?
Bom, pessoal, agora vamos aí falar da situação envolvendo jogadores, né? Jogadores que foram emprestados pelo Vasco a outros clubes, né? O goleiro Vanderlei, o jogador Saulo, o lateral direito Caio Tenório e o atacante Thiago Reis não deverão retornar ao Vasco após o período de empréstimo. O Vasco que tem diversos outros jogadores emprestados, né? Como o caso aí dos zagueiros Vitor e Menezes. Também aí o JP Galvão, lateral direito, que foi recentemente emprestado ao Botafogo. Também aí o volante Matias Galaza, que foi para o Coritiba. O campista Roger, que foi para a Ponte Preta. O atacante Marcos Dias, que foi jogar no New England Revolution lá dos Estados Unidos. Fora isso, os outros jogadores não irão retornar ao Vasco, como é o caso aí do atacante Thiago Reis, principalmente, né? Que surgiu como a grande esperança do Vasco lá na categoria de base, lá em 2019, né? Fez uma excelente copinha, logo já foi para os profissionais e não deu em nada, né, cara? O jogador não virou absolutamente nada, uma eterna promessa, assim como o Lucas Santos, está atualmente emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto e não deverá retornar mais ao Vasco ao término desse empréstimo. É a mesma coisa o goleiro Vanderlei, que foi o último jogador emprestado pelo Vasco ao Operário lá da Série B, né, que vai jogar a Série B contra o Vasco. Infelizmente, eu acho que todos esses jogadores, o que a gente mais depositava esperança era aí no Thiago Reis, também o Matias Galaza, mas eu acredito que no momento que o Thiago Reis surgiu, o torcedor tinha uma grande esperança que ele ia ser o centroavante goleador do Vasco por muitos anos. O futebol dele caiu demais, desapareceu, perdeu muito espaço, principalmente na época que o Luxemburgo chegou no Vasco, né? Ele viu que o Thiago Reis não era esse jogador todo, acabou afastando o atleta. Logo na sequência, no ano seguinte, contratou o Germancano, aí que perdeu totalmente o espaço o Thiago Reis e acabou sendo emprestado tanto ao Confiança ano passado e esse ano ao Botafogo de Ribeirão Preto. Deixa aí nos comentários se você aproveitaria algum desses nomes aí que foram emprestados pelo Vasco a outros clubes e essa saída de 4 jogadores do nosso clube. Bom, e para fechar, vamos falar da situação aí do atacante Allan Kardec, né? O jogador conseguiu a rescisão de contrato lá no clube da China, está livre para fechar com qualquer clube do mundo e também, quem sabe, o Vasco, né? Teve informações que o pai do jogador teria confessado que tem um desejo do Allan Kardec voltar a jogar no Vasco, né? Até o momento a gente não sabe se a diretoria do Vasco tem interesse na contratação desse jogador. Obviamente, a grande maioria dos torcedores vascaínos querem ver o Allan Kardec no Vasco, até porque não tem tanta confiança assim no Raniel. Apesar dele ter feito 2 gols nos 2 jogos do Vasco aí na Série B, ele não passa tanta confiança ao torcedor e muito menos o Getúlio, que é o seu reserva hoje, né? O Allan Kardec certamente chegaria para ser titular absoluto do time do Vasco. Seria muito interessante a contratação dele, porque é um jogador experiente. E como eu já falei em alguns vídeos passados, na minha opinião, seria muito interessante o Vasco contratar um jogador experiente para dividir ali a responsabilidade com o Nenê. Não somente ali o Anderson Conceição, o Quinteiro e também o goleiro Thiago Rodrigues, mas jogadores de ataque que poderiam decidir jogos para o Vasco, que poderiam auxiliar melhor o Nenê, dividir realmente a responsabilidade ali na criação e no ataque do Vasco. Na minha opinião, o Allan Kardec seria um baita reforço para ajudar o Vasco. Mas claro, se ele querer, né? A gente já tá cansado de ver esse tipo de jogador. Allan Kardec, Alex Teixeira, Souza, entre vários nomes aí que dizem ser vascaínos e que nunca querem jogar no Vasco, né? Allan Kardec já rodou bastante futebol brasileiro e não voltou pro Vasco mais, né? Agora vamos ver se ele vai ter condições de retornar ao nosso clube. Ele, se eu não me engano, tá com 34 ou 35 anos. Se não tiver perto disso aí, vai fazer 34 anos. Jogador experiente que dispensa comentários, mas ele tá um grande período inativo, né? E esse ano de 2022 ele não entrou em campo. Isso aí é preocupante, pode ser que isso na análise do Vasco seja prejudicial, talvez no momento aí do Vasco contratar o atleta, né? E acaba desistindo dessa contratação devido ao período de inatividade do jogador. Mas eu traria certamente o Allan Kardec, que está livre, e ele vai ter que abaixar consideravelmente seu salário se quiser jogar no Vasco. Eu acho que ele já ganhou um caminhão de dinheiros, apesar dele estar saindo da China sem receber, né? Ele conseguiu a rescisão de contrato por ter mais de 5 meses sem salários lá no futebol chinês, mas quando ele vinha recebendo, ele ganhou muita grana e com certeza já tem aí muito dinheiro e pode, quem sabe, voltar para o Vasco para jogar por amor, porque como ele fala que é vascaíno, a gente imagina que ele quer jogar no Vasco porque ama o clube, né? Deixa aí nos comentários o que você acha desse possível retorno do Allan Kardec, se você é a favor ou contra uma possível volta do atacante revelado na Colina. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis.